Você já reparou que os animais sabem antes da gente quando algo vai dar muito errado? E não é só instinto. É como se eles sentissem o invisível. Um gato que não sai de perto da avó no hospital, um cachorro que começa a uivar no meio da noite, um pássaro que desaparece sem explicação. E no dia seguinte alguém morre. Coincidência? Ou os animais estão conectados a algo que a gente perdeu? Mas calma. O que eu vou te mostrar nesse vídeo vai além das histórias misteriosas. A ciência já detectou padrões bizarros em comportamentos de animais antes de terremotos, mortes e doenças. E há quem diga que isso revela algo muito mais profundo. Uma sensibilidade espiritual real, que foi arrancada de nós. E o pior? Pode ser de propósito. Se você já sentiu que a natureza sabe mais do que os humanos modernos, se já teve a sensação de que seu animal de estimação estava te protegendo de algo invisível, então você precisa assistir até o fim. Porque hoje você vai entender como a morte emite sinais e quem realmente é capaz de ouvi-los. Esse é o tipo de conhecimento que ninguém ensina na escola, nem na faculdade. Porque se você soubesse disso, talvez não tivesse tanto medo da morte. Talvez até começasse a ouvir o que o mundo está tentando te dizer há anos. Aqui é o Aletheia Espiritual, o canal que vai te contar o que ninguém mais tem coragem. Curte agora e se inscreve, porque no vídeo de hoje, você vai começar a enxergar com os olhos de quem nunca te julgou. Os animais. Imagine o seguinte: um cão começa a uivar insistentemente horas antes de seu dono falecer, mesmo sem ter visto ou sabido de nada. Coincidência? A medicina chama de comportamento anômalo. Mas e se não for anomalia? E sim percepção? Incontáveis relatos contam de gatos que deitam exatamente onde o paciente vai morrer, pássaros que somem antes de terremotos e cavalos que se agitam quando um ente querido parte. Instinto? Talvez. Mas tem algo além. Segundo uma pesquisa publicada na Scientific American, animais conseguem perceber alterações eletromagnéticas e químicas no ambiente. Até aqui, beleza. Mas o que eles estão captando quando alguém está prestes a morrer? Não tem cheiro, não tem som, não tem movimento. E mesmo assim, eles sabem. E aí entra o que a ciência ainda não quer admitir. Talvez exista um campo energético da morte, uma frequência que não vemos, mas que eles sentem. Os hindus chamam isso de prana se dissolvendo. No espiritismo, fala-se do cordão de prata que começa a se afrouxar. Já na física moderna, fala-se em emanações do corpo bioenergético. Os animais, com seu cérebro menos racional, estariam mais sintonizados com esse campo invisível, como rádios sem interferência. Eles não pensam, eles captam. Eles não racionalizam, eles se conectam. Sabe por quê? Porque eles ainda vivem no presente. Eles não estão presos ao tempo, à culpa ou à agenda do Google. Eles não têm ego querendo controlar tudo. E é por isso que percebem coisas que nós, humanos hiperconectados, esquecemos que existem. Talvez o que chamamos de instinto animal seja apenas a intuição natural que nós perdemos. E se eu te dissesse que existe uma explicação espiritual profunda por trás disso, e que você também poderia resgatar essa sensibilidade? Mas o que vem a seguir é ainda mais assustador. E se eu te dissesse que existe uma explicação espiritual profunda por trás disso, e que você também poderia resgatar essa sensibilidade? Mas o que vem a seguir é ainda mais assustador. Em 2007, um gato chamado Oscar virou notícia mundial. Ele vivia num centro de cuidados paliativos nos Estados Unidos e tinha um hábito macabro. Sempre que deitava ao lado de um paciente, essa pessoa morria em até 4 horas. E isso aconteceu mais de 25 vezes antes que os médicos começassem a anotar. Coincidência? Os próprios profissionais de saúde diziam: Oscar sabia. E ninguém sabia como. Outro caso famoso aconteceu no Japão durante o terremoto de Tohoku, em 2011. Relatos locais mostraram que, dias antes do tremor, milhares de animais fugiram das regiões costeiras sem nenhum motivo aparente.
cachorros latiam para o nada, aves migraram fora de época e até peixes começaram a nadar em círculos. A explicação oficial? Nenhuma. Mas os dados mostram que algo foi detectado. Por quem não usa palavras? Pesquisadores do Instituto de Geofísica da Universidade de Tóquio até tentaram estudar isso. Instalaram sensores em locais com alta atividade sísmica e câmeras em habitats naturais. O resultado? Atividade anormal em mais de 60% dos animais antes de tremores. Mas mesmo com dados, ninguém explica o como, porque aceitar isso significaria admitir que os animais têm acesso a uma camada da realidade que a ciência não controla. E isso assusta. É aí que entra a metáfora brutal. Enquanto os humanos estão ocupados discutindo política no Twitter, o gato já sentiu que a morte está do lado da cama. Enquanto o cientista faz cálculos, o passarinho já voou para longe do desastre. Os animais vivem no aqui e agora, e isso dá a eles acesso a um sistema de alerta espiritual que foi anestesiado em nós. Intuição, campo morfogenético, sensibilidade magnética, chame como quiser, mas eles sentem. Se isso já te fez pensar diferente sobre seu pet ou os sinais da natureza, aproveita e segue o canal agora. Porque o que vem a seguir envolve manipulação, domesticação mental e o apagamento da nossa própria conexão com a vida. A pergunta que fica é: se os animais conseguem sentir a morte, por que a gente não? A resposta pode te irritar, porque fomos treinados, desde pequenos, a ignorar tudo que não é palpável, mensurável, testável em laboratório. O problema é que a vida não é só isso. Existe uma inteligência sutil operando por trás do que chamamos de realidade. Os animais ainda ouvem essa música. Nós estamos surdos por doutrinação. Ao longo dos séculos, religiões, escolas e a própria medicina nos disseram que a intuição era coisa de ignorante, que ouvir o coração era fraqueza, que o invisível é superstição. Resultado? Uma humanidade que perdeu a bússola interna. Enquanto os xamãs diziam que tudo tem espírito, o homem moderno dizia que tudo é objeto. E nessa brincadeira, a gente perdeu a sintonia com a própria alma. Mas aqui vai o choque. Estudos da Harvard Medical School mostram que nosso corpo emite microvariações eletromagnéticas em momentos de estresse extremo, inclusive na morte. Mas essas variações não são captadas por nenhum de nossos 5 sentidos. Animais, no entanto, sentem campos eletromagnéticos. Ou seja, talvez seu cão esteja vendo algo que seus olhos simplesmente não conseguem. E se tudo isso for proposital? E se a desconexão com os sinais da vida e da morte for parte de um sistema maior de dominação? Porque um ser desconectado do instinto, da intuição e do mistério é um ser controlável, domesticado. A vida moderna nos deu tela, mas tirou visão. Nos deu Wi-Fi, mas cortou a conexão com o que importa. E isso nos torna espiritualmente cegos. Mas e se eu te dissesse que é possível religar essa antena? Que existe uma prática ancestral para retomar essa sensibilidade? É isso que vamos explorar agora. Você não precisa virar monge, nem se mudar para o Himalaia para sentir o que os animais sentem. Mas precisa desligar o ruído. Toda essa overdose de estímulos, notificações, comida ultraprocessada, pensamentos repetitivos. É como se fosse um zumbido constante que bloqueia a frequência mais sutil da realidade. Os animais sentem porque não estão ocupados fingindo que estão no controle. Eles simplesmente são. Culturas ancestrais sempre falaram da importância do silêncio, do contato com a terra, do jejum, da respiração, da atenção plena. E não é papo místico barato. São formas de afinar o instrumento que você carrega no peito e que foi desafinado por uma vida inteira de medo e distração. O nome desse instrumento? Intuição, alma, presença. Chame como quiser, mas ela está aí e pode ser despertada. Práticas como meditação, escuta ativa da natureza, caminhadas sem propósito, estados alterados de consciência,
naturais ou induzidos com responsabilidade, são formas de recalibrar seu radar espiritual. Sabe aquela sensação de déjà vu, de algo me disse para não ir, ou o frio na barriga sem motivo? São sinais. Sua alma sussurrando o que sua mente já esqueceu como ouvir. E sim, dá trabalho. Porque a reconexão exige uma coisa que a sociedade atual odeia: ficar consigo mesmo. Parar de fugir. Parar de se anestesiar. Parar de fingir que só existe o que dá para medir com régua. Os animais não têm escolha. Eles vivem conectados. Você tem. E é aí que mora o poder, ou o abismo. E se eu te dissesse que existem lugares no mundo onde essa sensibilidade é treinada desde a infância? Onde a morte não é tabu, mas passagem sagrada? É sobre isso que vamos falar agora. Enquanto no Ocidente, a morte é silenciada, abafada e escondida atrás de caixões caros e paredes de hospital, há lugares no mundo onde ela é celebrada como uma transição sagrada e onde os animais são tratados como mestres, não como pets. Povos indígenas da Amazônia, por exemplo, consideram o uivo de certos animais como mensagem espiritual direta. Se um pássaro canta diferente, é sinal de visita de ancestrais. Se um cachorro se esconde, é porque algo do outro lado se aproxima. No Tibete, monges budistas passam anos treinando a mente para reconhecer os sinais do bardo, o estado entre a vida e a morte. E adivinha? Eles usam sons da natureza e a observação de animais como parte do aprendizado. Porque para eles, a morte tem cheiro, cor e frequência. E os animais são os primeiros a senti-la. Não como fim, mas como passagem. Como o vento que muda de direção antes da chuva. Na África, muitos povos tradicionais acreditam que alguns animais são guardiões entre mundos. Quando um ente querido está prestes a partir, os cães uivam não por medo, mas para avisar e abrir caminho. Eles não fogem da morte, eles a reconhecem. Algo que nós, civilizados, esquecemos como fazer. Porque fomos doutrinados a temê-la, a silenciá-la, a empacotá-la num velório frio com flores artificiais. Talvez o que os animais estejam tentando nos dizer, com seus uivos, fugas e silêncios, não é sobre a morte, mas sobre a vida. Sobre estarmos desconectados de algo essencial. Sobre termos perdido o fio que liga corpo, alma e natureza, e substituído isso por rotinas vazias, tecnologia brilhante e medo disfarçado de racionalidade. Porque, no fundo, os sinais sempre estiveram aí. O problema não é que eles não existem, é que a gente parou de ouvir. E enquanto não resgatarmos essa escuta profunda, essa sintonia com o invisível, vamos continuar achando que os animais pressentem a morte por mágica, quando, na verdade, eles apenas nunca deixaram de ser o que são. Então, da próxima vez que seu cão latir para o nada, ou seu gato sumir por horas, talvez seja o caso de parar e sentir, de escutar o que não tem som, de olhar além da superfície, porque talvez, só talvez, a vida esteja tentando te avisar de algo que a lógica nunca vai explicar. E se tudo isso for verdade, o que mais a natureza está tentando nos contar e você ainda não percebeu?